Amém? Assim como o cântico disse, que nós realmente possamos ouvir a voz do Senhor esta noite, aos pés da sua palavra. Por isso, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do verso número 12 ao verso número 16. Filipenses capítulo 3, de 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa noite também é uma noite véspera do Dia das Crianças, e uma noite especial, a qual eu também queria levar você esta noite, assim como as crianças têm a simplicidade. A simplicidade ao receber um presente, ou às vezes um afago do adulto, ela consegue lançar-se na presença do adulto e também de uma forma simples, experimentar de coisas alegres, momentos alegres, sem ter tanto dinheiro ou ter tantas coisas materiais, que o adulto, a pessoa adulta, já tem a noção do valor. Assim também nos achegamos à palavra do Senhor esta noite, tirando tudo aquilo que nós achamos que é autossuficiente para nós, e assim como crianças, nos acheguemos à presença de Deus, para ouvir o Senhor e Salvador falar com cada um de nós esta noite, e pensando também sobre essa mesma simplicidade, e olhando o apóstolo Paulo falando aqui aos filipenses, eu fiquei meditando e pensando sobre o que Deus estava falando ao coração daquela igreja naquele momento, e também fazendo olhando para trás e fazendo um traçado sobre o que a igreja do nosso tempo, ou dos dias de hoje, precisa ouvir para continuar prosseguindo firme na palavra de Deus. E por isso, o meu sermão hoje traz um tema, e o tema é prosseguir, ou seja, caminhar a cada dia. Depois de olhar para o que nós passamos esse tempo todo fechado, agora nós precisamos prosseguir, continuar caminhando, olhando fito para o nosso Senhor. A última lição que nós vimos da nossa revista, ela falava sobre a segunda vinda de Cristo, e também a escatologia do nosso tempo, olhando com fé, e continuar a prosseguir a cada dia, olhando para o Senhor em todo momento. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, podemos tirar 3 lições, e a primeira que nós tiramos da nossa igreja, e nesse prosseguir, é que nós precisamos, depois desse tempo fechado, desse tempo recluso, agora nós precisamos nos levantar e avançar. Veja só o verso número 13. O verso 13, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, alcançar a maturidade extrema, a qual não precisa de Cristo, que eu não considero maturidade não precisar de Cristo, mas ele diz, aquilo que eu alcanço, ele faz na verdade eu ficar mais perto da cruz de Cristo, e me debruçar mais aos pés de Cristo. Por isso ele diz, quanto a mim, não julgo haver alcançado o máximo.
Ao contrário, na verdade ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço. As coisas que ficam para trás ou atrás ficam, eu avanço para que diante de mim estão. Ou seja, eu vou a cada dia abandonando mais o velho homem, as velhas atitudes, aquilo que ficou para trás, aquilo que me prendia, aquilo que dava a impressão que eu tinha preso no meu calcanhar, eu deixo para trás. Quando nós pensamos, por isso eu falei que eu ia falar hoje, trazendo algumas metáforas de criança. Quando eu e você éramos crianças, nós jogávamos muitos jogos de tabuleiro, o Ludo, por exemplo. Ontem eu vi um joguinho de Ludo e eu fiquei pensando no jogo onde a gente ia brincando e tinha momentos que o nosso peãozinho ficava parado, mas nós precisávamos avançar para chegar ao final do jogo. Assim também como um tabuleiro, onde o jogo exige que a gente continue a avançar até o final. Paulo está dizendo a mesma coisa. Igreja, vocês estão passando o período de pandemia, está se agora caminhando para um final, onde a igreja começa a abrir as portas. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos levantar, e assim, semelhante às crianças no jogo, nós precisamos avançar. Avançar para onde? Para o final em Cristo de todas as coisas. Por isso, ele vai dizer, nós não chegamos ao final, não chegamos ao final da história, mas entendemos que Deus, durante esse tempo de pandemia, também está tratando a sua igreja, está tratando a minha vida, a sua vida, Flávio, está tratando, não é verdade, Júlia? Foi tratando cada um de nós, foi tratando os nossos corações. Momentos onde nós achávamos que não ficaríamos sem a igreja física, Deus disse, é possível ficar sem a igreja física. Momentos onde nós achávamos que tudo é igual, Deus disse, calma, para tudo, não é tudo igual, porque o que eu estou realizando na sua vida, na vida da Nerinha, na vida do Martoni, na vida sua aí de casa, Deus está dizendo, eu continuo a fazer, porque a igreja mora dentro de mim e de você. E quando nós nos reunimos no templo, nós precisamos ter essa mentalidade do serviço, onde nós nos ajuntamos sim, para honrar e glorificar ao nosso Deus. As paredes não são mais importantes do que Deus. Na verdade, o Deus que habita em nós, esse sim nos faz a cada dia caminhar para a salvação. Por isso, Paulo nos convida, deixe para trás as coisas que continuam trazendo amarras. Nós precisamos nos desembaraçar dessas coisas e caminhar para o alvo que está no Senhor Jesus. Entender a vocação a qual fomos chamados, entender essa vocação ou o chamado de Cristo é nos tirar da inércia. A igreja não foi chamada para ficar aqui plantada paradinha, mas para cada dia experimentar nos seus lares a vida prática da vida cristã. Cada vez que eu e você dobramos os nossos joelhos em oração, nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos que Deus continua a falar nos nossos lares. Deus continua a falar num sofá, às vezes até mesmo no banheiro. Eu tenho um amigo pastor, que uma vez eu fui na casa dele e tinha uma Bíblia toda surradinha, e essa Bíblia ficava no banheiro, e ele dizia assim, não, aqui é um momento onde às vezes a gente senta e também medita na palavra de Deus. É possível, sim. Quantas vezes eu estava orando debaixo do chuveiro e Deus ia falando comigo sobre o culto, sobre aquilo que Ele está realizando. Em momentos de intimidade profunda é onde Deus está dizendo, está vendo quem é você e quem é o seu final, mas olha onde eu te coloco, porque eu sou o seu Deus. Assim Deus continua falando e Ele continua dizendo, vocês precisam caminhar, igreja, vocês precisam se levantar, vocês precisam avançar, enquanto Cristo ainda não vir buscar a sua igreja. É tempo de orarmos, é tempo de clamarmos e olharmos os sinais dos tempos. Olha os sinais, observa como tem se movido a nossa sociedade, até mesmo líderes das igrejas, como eles têm se posicionado diante da palavra de Deus. Porque quando nós começamos a olhar para o homem e ter que agradar ao homem, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer confronto,
ela vai trazer realmente confronto ao ser humano. Uma frase de C.S. Lewis, eu não lembro perfeitamente essa frase, mas eu lembro que era mais ou menos assim. Ele disse: se você quer uma religião que te traga conforto, então não procure o cristianismo, porque o cristão, ele está em constante luta e luta diária, porque as lutas estão além da física, está na área espiritual, onde somos bombardeados, somos guerreados o tempo todo, e precisamos nos colocar e nos movimentar e avançar cada dia mais na maturidade da vida cristã. Segunda lição que nós aprendemos diante desse texto, que além de avançar, não basta somente avançar, nós precisamos ir para o alvo, nós precisamos ter um alvo onde nós queremos chegar. É possível caminhar sem direção? Sim, muitos caminham sem direção. Eu me lembro de uma imagem que eu vi, que era um homem no deserto, e ele estava prostrado com sede, e ele vê uma placa, e na placa está assim uma seta para lá e outra para cá, escrito H2O, e ele não compreende, ele não entende o que é o H2O, que estava uma seta indicando, era cidade e H2O, ele fala: eu vou ir para a cidade, e a cidade estava muito distante, e a água estava logo atrás do morrinho onde ele estava, porque ele estava com sede, ele estava morrendo, mas ele, por não compreender a direção onde ele deveria ir, ele provavelmente, se não conseguisse chegar à cidade, ele morreria de sede. E muitas pessoas estão morrendo de sede, sede da palavra de Deus, sede do Senhor, dizendo: eu preciso ser tratado, eu preciso ouvir. Ontem a Neria foi comprar uns presentinhos para os sobrinhos, e ela disse: eu vou rapidinho, então acha um lugarzinho para parar, que eu vou, e nós já nos encontramos. Ou seja, se mulher sai para comprar alguma coisa rapidinho, né? O Fabinho que sabe dessa história, né, Lari? Não que nós achamos que você pensa assim, ou seja, desse jeito. Mas eu fiquei ali por um bom tempo, na sombra, parei o carro na sombra, deixei o vidro entreaberto, e eu estava lendo, e de repente veio o guardador de carros, e eu pensei: ele vai perguntar se pode cuidar do carro, mas eu não vou sair do carro, então eu vou economizar no dinheirinho. E aquele menino chegou e ele começou a puxar conversa comigo, daí eu baixei o vidro e ele ia conversando, daqui a pouco ele saiu, corria para atender um carro, corria para atender o outro, até que certo momento ele disse: você é padre? Eu disse: quase, eu sou pastor. Ele falou assim: o pastor, eu sabia que tinha algo diferente. E aí ele falou assim: pastor, eu preciso de uma coisa, eu preciso de ajuda. E no primeiro momento você pensa, eu vi o rapaz, ele estava até bem vestido, mas ele disse: eu preciso de uma ajuda diferente, eu sou viciado em drogas, e eu preciso de ajuda, eu preciso de uma clínica. E ele foi conversando, daqui a pouco ele saía, corria, atendeu outro carro. Ele disse: eu preciso mudar de vida, eu preciso sair de onde eu estou morando na rua. E ele disse: eu já passei por várias situações. Aí eu disse para ele, ele estava de óculos escuros, eu disse: eu vi que você tem uma cicatriz por baixo do óculos. Ele disse: eu fui atropelado. Daí ele tirou, realmente estava todo machucado, e ele ergueu a camisa e disse: o carro passou em cima de mim. Ele mostrou um ponto aqui, ele disse: aqui foi um tiro. Ele mostrou outro ponto, ali foi outro tiro. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, e eu disse para ele, ele primeiro havia me dito: mas eu sei que Deus tem um chamado para mim. Eu disse para ele: sim, depois do que eu estou vendo no seu corpo, Deus tem algo muito especial no seu coração, para a sua vida. E as pessoas vão nos procurando, dizendo: eu estou com sede, eu quero Deus, como eu faço para encontrar Deus? Eu quero procurar essa direção, eu quero chegar a esse alvo, eu quero chegar. E muitas vezes elas estão correndo para o lado errado, elas vão caminhando para o lado errado. E quando Paulo, além de escrever aos Filipenses, ele já disse a Timóteo: Timóteo, você precisa ter a direção também.
E quando você vai lá, 2 Timóteo 3,16, ele vai falar sobre as Escrituras. E por que ele fala sobre as Escrituras? Ele vai falar sobre as Escrituras, porque as Escrituras, a palavra de Deus, é a única que pode trazer direção à minha e à sua vida, e à vida de Timóteo, e à vida dos pastores, e à vida de todos os líderes que querem viver na palavra do Senhor. Porque o ser humano precisa de um alvo. Ele não pode ficar ao destino, ao acaso. O cristão não vive ao acaso. Ele sabe quem ele é, ele conhece a sua identidade e ele sabe onde está o seu alvo. Ele sabe que Cristo é o seu alvo. Muitos irmãos têm seguido a Cristo de longe. E Jesus, se você ler as Escrituras também, você vai notar que Jesus o tempo todo estava com muitas pessoas ao seu lado. Havia muitas pessoas, até que chega um momento onde a mulher toca a Jesus, e Jesus disse: ei, para tudo aí, alguém me tocou. E os discípulos vão dizer para ele: Jesus, claro que alguém tocou, tem tanta gente, esse pessoal te empurrando de cá para lá. E ele disse: não, é porque de mim saiu virtude. Tanto que a quantidade de pessoas que estavam com Jesus e ali o tocavam. E quando você olha para essa pessoa que eu estava falando sobre, um teólogo falando sobre as pessoas e seguir Jesus, ele disse: o perigo da multidão e de seguir Jesus à distância é que você pode confundi-lo e não saber para onde realmente ele foi. Porque não podemos seguir a Cristo à distância, porque Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso ele está dizendo: eu sei que você vai se perder se você não olhar para mim, se você não tiver um alvo, se você não tiver uma direção, você facilmente vai se perder. Por isso ele disse: para que você não se perca, para que você não perca o alvo, eu sou o caminho, eu sou essa verdade que você precisa buscar, eu sou essa vida a qual você anseia ganhar eternamente. Eu sou Jesus, ele é o nosso alvo. Em terceiro e último lugar, se num primeiro momento Paulo diz que nós precisamos sair da inércia e avançar, num segundo ele diz: você precisa achar o alvo, que é Cristo. No terceiro momento você precisa perseverar. Perseverar. O que é perseverar? Na verdade, é você tentar e continuar com esforço. Lembro-me quando era criança que eu gostava de ver meus irmãos andando de bicicleta, e eu não tinha bicicleta, eu era pequenininho, e eu queria andar de bicicleta, e meu irmão ganhou uma bicicleta, não era grande, era uma bicicleta média, e eles me colocaram em cima da bicicleta, e ia empurrando o banquinho, enquanto eu ia tentando equilibrar, e até que me soltavam, e ia mais um pouquinho, daqui a pouco voltava. Depois eu tentava fazer a curva, e me lembro a vez que eu fui tentar fazer a curva, não consegui, apertei o freio da frente, a bicicleta capotou, e eu saí voando. Mas isso é uma história para um outro dia. E quando eu ia tentando andar de bicicleta, eu ia perseverando, eu ia tentando a cada vez mais, e tem pessoas que vivem a vida cristã, e na primeira dificuldade ela desiste, porque é muito difícil. E o Senhor disse: não vai ser fácil. Desde o começo o Senhor disse: não será fácil. Porque Jesus já começa dizendo: aquele que quer vir após mim, tome um refrigerante, sente lá na banca e fique lá dando tchau. Claro que não. Jesus disse: você começa a negar a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É pegar todos os seus valores e dizer: Senhor, eu recuso os meus valores em prol do reino de Deus. E Jesus, ao invés de aliviar, ele ainda traz mais um peso. Ele diz: agora tome a sua cruz se você quer vir após mim. Porque os judeus sabiam o que era carregar uma cruz. Era uma vergonha, era se expor ao nada, a ser um nada dentro da sociedade, a ser a vergonha, a escória. E Jesus está dizendo: você precisa compreender que a sua cruz é se tornar um nada diante dos homens e um tudo diante do Pai.
Porque Ele diz, aí você está pronto. Quando não tiver mais nada em você, que você diga, eu sou suficiente para me salvar. Quando você não tiver mais nada, o Senhor diz, agora você está pronto para ser salvo. Porque o esvaziar-se de si mesmo é dizer, eu confio plenamente no Senhor. O confiar é como aquela bicicleta que eu acabei de citar, quando eles retiram a mão e você vai pedalando sozinho, sem ninguém mais para te segurar. Nada mais pode segurar você, somente o Senhor te conduzindo no prumo e em pé, equilibrado na graça e na misericórdia do próprio Deus. Noé, se você vai a Gênesis 6, você vê Noé, para as pessoas da sociedade, Noé era um maluco, porque começou a construir uma arca onde não tinha água, e começa a construir um barco gigante, uma arca, e todo mundo olha para Noé e diz, Noé, você é doidão, você está fora da casinha, Noé. E Noé continua a obedecer a Deus, porque para Noé valia mais a voz de Deus do que a voz de todas as pessoas que estavam à sua volta. Quando você vai a Filipenses, capítulo 3 ainda, voltando um pouquinho na sua Bíblia, de 7 a 11, agora Paulo vai dizer, para conhecer o poder da sua ressurreição, ou o poder dessa salvação que nos salva, verso 11, para de algum modo alcançar essa ressurreição dos mortos, nós precisamos nos esvaziar a cada dia e experimentar desse poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus nos enche, nos preenche, assim como a ação do Espírito Santo, quando Paulo fala aos Gálatas, o enchei-vos do Espírito. O que é encher? Encher é tirar todo o ar que está aqui, ou tudo aquilo que está errado, ou seja, da minha natureza, tiro fora e encho-me do Espírito Santo. Compreendo transbordar. O que é transbordar do Espírito? É quando o Espírito enche o suficiente e agora começa a transbordar, ou seja, aquilo que passa além começa a alcançar outras pessoas que estão à nossa volta. Esse é o nosso Deus, que diz, persevere, continua firme, mesmo que venha um Covid-20 aí, mesmo que venha outras situações, persevere, continua firme, ajude o outro irmão que às vezes não tem a mesma facilidade. Você precisa se levantar e caminhar, olhando para a graça. Por isso, o convite de Paulo, agora, ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Você caminhou até aqui? Continue a andar de acordo com essa caminhada que você fez. Agora, se levanta na graça e experimenta aquilo que ainda Deus vai derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. E como igreja, permanecemos firmes, alegres por esse retorno, alegres pela graça de Deus nessa noite que inunda os nossos corações. E como igreja, dizemos, estamos aqui, prontos para servir ao Senhor. Que Deus te fortaleça em o nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, exaltado é o teu nome, e nós glorificamos ao Senhor mais uma vez esta noite pela tua palavra, pelo poder e a transformação de Jesus, através da palavra, através da restauração também de vidas e também de mentes, ó Pai, que muitas vezes estão cativas em si mesmo, em situações, e nós adoramos ao teu nome. Continua a fortalecer a tua igreja, aqueles que ainda não podem vir à tua igreja, que estão com medo também, aqueles que estão inseguros, traz fortalecimento, traz, ó Pai, graça, traz, ó Pai, paz vinda do alto, para que a tua igreja continue se fortalecendo em o nome santo de Jesus. É a nossa oração em Jesus. Amém.